Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Tô dentro do carro aqui, mas quero passar rapidinho pra gente trocar mais uma ideia do Grêmio. Lembrando que o Grêmio entra em campo às 8 da noite contra o Curitiba, mas a jornada do Bagé começa antes às 18. 6 da tarde eu já abro o pré-jogo com o Eduardo Picão, diretamente lá do estádio Couto Pereira. A gente faz todo o jogo e depois também o rescaldo de tudo aquilo que acontecer lá no Paraná. Com grande chance, né, do Grêmio emendar a terceira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas em relação ao que eu projetava de time pela manhã, tem uma mudança aí que pode acontecer, porque o Renato está cogitando a possibilidade, na cabeça dele já está definido, né, de não começar com o Carbajo. Ao invés de terceiro volante, ele colocar um terceiro zagueiro, tem o Jeromel e o Kahneman de volta, mas entraria também o Bruno Alves. E a dúvida que ainda é mantida em segredo pelo Renato do parceiro do Soares. Vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo para KTO, onde a diversão acontece. Eu já fui, eu botei um placar de 3-1, tá? Eu acredito ainda que a principal preocupação do Renato seja realmente defensiva, quem sabe a ideia do terceiro zagueiro, mas eu ainda acredito que o Grêmio, mesmo ganhando o Curitiba, eu apostei num placar de 3-1, mas que o Grêmio acaba sofrendo um gol. Mas o importante nesse momento seria vencer. Tu vai em KTO.com, faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ, que daí tu ganha já no teu primeiro depósito 20% de bonificação, tá? Vai na KTO e faz o teu registro, o cupom BAGÉ te dá 20%. Bom, vamos lá. Grando, né? Está definido. Jeromel, Kahneman e Bruno Alves. Aí o meio de campo começando com os alas, com o João Pedro e com o Reinaldo na esquerda. E o miolo tendo PP, Vila Sante e Cristaldo. Aí Galdino ou Ferreira ou Bessosi. Eu gostaria do Natan, mas eu acredito que não vai jogar o Natan. E lá na frente o Soares. Esse deve ser o time que vai começar. Por que o Renato mudaria em relação ao Carbajo, né? O Carbajo vinha fazendo tratamento, fisioterapia, fazendo os treinamentos normais, estava voltando, já teve possibilidade de ficar à disposição na rodada anterior, mas o Renato preferiu preservá-lo. Ele precisou ir ao Uruguai, juntamente inclusive com o Luizito Soares, foi dispensado pela direção de futebol, com o consentimento da comissão técnica, e aí ele não fez o tratamento/treinamento da segunda-feira. O que me passaram é que isso não atrapalharia para que ele começasse como titular, mas que essa definição do Renato da volta dele, sem um jogo treino, aquela situação que a gente já falou sobre outros jogadores, é uma metodologia que o Renato utiliza para, no momento que o jogador deixou o time em função de uma lesão, quando ele volta, ele recebe alguns minutos num jogo treino para simular e ter a realidade de situações reais que aconteceriam no jogo, com perdão da redundância, ou se ele não foi submetido a esse tipo de teste, ele volta naturalmente no segundo tempo ganhando alguns minutos. Isso aconteceu com a maioria dos jogadores e não seria diferente com o Carbajo. Então o que me passaram é isso, é que o Renato prefere ter o Carbajo para quem sabe um segundo tempo. Se não precisar colocar ele em campo hoje com aquilo que aconteceu no decorrer da partida, sequer colocaria. E aí, na ausência desse terceiro volante, ao invés de improvisar alguma peça, o Renato traz o Bruno Alves e aproveita a volta do Kahneman, do Jeromel e forma de novo os três zagueiros. Aquela preocupação que o Grêmio tem de quem fez 50 gols no campeonato, o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro é do Grêmio. Muito obrigado, Luizito Soares, por essa colaboração. O Grêmio é um time ofensivo também, é a maneira do Renato jogar, mas sofreu também muitos gols. Tem um saldo só de 5, né? Fez 50, mas sofreu 45. E contra o América, por exemplo, sofreu 3, contra o Inter sofreu 3, contra o São Paulo sofreu 3, tomou mais 2 na derrota em casa para o Atlético Paranaense, sofreu 4 do Corinthians. Olha quantos gols a gente está falando só nos últimos jogos, nas últimas rodadas. Então essa também é uma preocupação do Renato. Bagé, mas colocar um terceiro zagueiro não quer dizer que o time fique mais defensivo. É que da maneira que o Grêmio costuma jogar com esses três zagueiros e tendo como os dois principais Jeromel e Kahneman, o Bruno Alves poderia fazer uma sombra. Aliás, uma sobra. O zagueiro da sobra. Da sombra ele vai ficar naturalmente. Mas o zagueiro da sobra, que pode alterar ali, sai o Kahneman para ser o cara, o caçador, o Jeromel pela antecipação e o Bruno Alves seria aquele zagueiro da sobra na contenção. É uma ideia de time. A grande dúvida é quem será o parceiro do Soares. Eu não acredito no João Pedro Galvão. Se eu tivesse que apostar, eu gostaria que jogasse o Natan, já falei isso várias vezes, mas não acredito que o Renato comece com ele. Tomara que o Renato me engane. Eu ficaria muito feliz de ver o Natan Fernandes como titular no jogo de hoje. Mas Bessosi e Ferreira, para mim, junto com o Galdino, são as três principais
possibilidades. É claro que o Renato já tem essa definição, mas ele só vai divulgar isso uma hora antes, ali no combinado da escalação do Grêmio. Jogo importantíssimo para vencer, para dar uma secada depois em Palmeiras e Botafogo. Eu tô torcendo pro Botafogo, deixa o Botafogo embora. O Palmeiras, o Bragantino, aqueles times que estão próximos do Grêmio, eles não podem ultrapassar muito, porque daí fica aquele bolo e o Grêmio sempre colado neles. Porque eu passei novamente a acreditar em G4 e não apenas em G6. Mas deixa o teu recado, dá o teu like e te inscreve no canal se não fez isso, porque daqui a pouquinho, 6 da tarde, eu abro a transmissão já do pré-jogo, mais uma jornada do Bagé com o narrador e comentarista direto lá de Curitiba. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações do Grêmio e já com a jornada do Bagé. Até daqui a pouco.